Ó, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que aqui estão presentes, você que nos acompanha da sua casa, hoje nós contemplamos através desse grande mistério da Assunção da Virgem Maria aos céus, o nosso destino final. Nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. A morte foi um acidente de percurso, claro, pelo exercício, o mau exercício da liberdade humana, mas esse não era o projeto de Deus. Deus teve depois, como a gente diz, um plano B, para poder salvar e resgatar e reconduzir a esse projeto original. Para Nossa Senhora, não precisou utilizar o plano B, porque ela abraçou o plano A com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Tanto que no Evangelho, minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque realizou em mim maravilhas. Qual foi a grande maravilha que Deus realizou na vida de Nossa Senhora? Preservá-la do pecado original pelos merecimentos do seu Filho. A preservou do pecado, e ela, colaborando com a graça, Deus a preservou da morte e elevou-a em corpo e alma para o céu. Único, porque Nossa Senhora participou da vida de Jesus e Jesus a fez participar plenamente da sua vida. Aqui não está a questão se Nossa Senhora morreu ou não morreu, como é que foi essa transição. Vamos colocar dentro do grande mistério de Deus. Hoje o dogma da Assunção diz, ela está no céu em corpo e alma, ponto, né? Ah, mas não está na Escritura. Não está na Escritura, desse jeito clarozinho, não. Como tantas outras coisas não estão tão claras na Sagrada Escritura, mas estão já como germe, que a reflexão ao longo da história foi confirmando através do senso comum dos fiéis essa verdade de fé. Tanto que o próprio Jesus diz, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, as realidades que ainda não pude falar totalmente para vocês. E aí nós temos a assistência do Espírito Santo, é uma promessa de Jesus, somente através do magistério da igreja, do ensinamento da igreja, que não vai contra o Evangelho, mas vai buscando cada vez mais, né, elucidar aquilo que no Evangelho já está ali. E foi isso que o Papa Pio XII, em 1950, proclamou para o mundo. Declaramos que a bem-aventurada Virgem Maria, terminando seu transcurso terrestre, foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso é bom enfatizar, elevada, ela não subiu, porque só Jesus subiu, ou seja, por isso que nós falamos de ascensão de Jesus, e falamos no caso de Maria de assunção, foi elevada ao céu. Muito bem, esse também é o nosso destino. Vamos ser levados para o céu, se nós deixarmos levar, se nós nos deixarmos conduzir para o céu. Claro que aqui é uma prova hoje daquilo que Deus quer realizar em cada um de nós, que já realizou em Maria. Maria é sinal da igreja, aquilo que a igreja de Cristo já está totalmente realizado em Maria. Ela é toda cheia de graça, e a glória toda gloriosa. Só que existe uma diferença. No transcurso da nossa vida, quando a gente terminar o transcurso da nossa vida, o nosso corpo vai para onde? O pó da terra. És pó e ao pó retornarás. Para o céu vai o nosso espírito. É onde está lá também todos os santos, aguardando o feliz dia em que também o nosso pobre corpo mortal
se transfigurará e participará plenamente da glória celeste. Muitos se perguntam hoje, onde nós vivemos numa cultura da intranscendência, ou seja, às vezes algumas pessoas perguntam: a vida depois da morte? Mas a grande pergunta hoje não é se há vida depois da morte, porque para quem não tem fé, não tem como a gente provar que tem vida após a morte. Então, nosso discurso para quem não tem fé é: existe vida antes da morte? Qual o seu grau de vida antes da sua morte? Vamos tirar Deus da cena, cada um de nós, inclusive nós cristãos católicos. Se Deus não existisse, como é que você ia viver a sua vida? Alguns dizem: se Deus não existisse, vamos dizer, Deus não existe, então agora eu vou cair na bebedeira, agora eu vou cair no sexo desenfreado, vou realizar todos os meus desejos que são controlados. Por quê? Porque eu tenho medo do inferno, eu quero merecer o paraíso, o céu. Se Deus não existe, então eu vou deixar, e viver essa vida, aquilo que muitos dizem, vamos comer e beber, porque no final das contas, o que nos aguarda é a morte, já que não existe vida eterna. Esse é um pensamento daqueles que não acreditam e às vezes levam a vida do jeito que quer. Mas pode ser que nos deparamos com pessoas que dizem: olha, se Deus não existe e a vida eterna não existe, eu não vou viver uma vida desenfreada, porque a minha vida vai ser prejudicada, Então tem a ética, tem os valores, eu vou viver uma vida boa e com sentido, E assim eu faço o transcurso da minha vida fazendo o bem e tentando viver bem. O que é que vocês acham? Essa pessoa vai ter o quê? Uma vida vivida. Ou seja, ele teve vida antes da morte, embora não exista vida eterna. E o outro? O outro não viveu a vida, na verdade antecipou a sua própria morte. Porque a gente sabe, quando a gente não vive bem, no sentido de fazer o bem, a gente acaba morrendo e sabotando a nossa vida, já morrendo antes que a morte chegue, Porque a gente morre e ainda ocasiona a morte dos outros. Frei, mas você está falando muito de morte, A gente já está cansado de escutar tantas mortes por aí. O quadro final de mortes que teve aqui no Brasil do Covid foi quanto agora? A última análise? 107 mil. Eu não quero mais saber de morte. Eu quero saber de vida. Mas qual é essa vida que você quer saber? A única realidade que você tem que ter certeza, embora não aceite, que você vai morrer. Se não morre de Covid, vai morrer do que? Da diabetes. Se não morre da diabetes, vai morrer do colesterol. Se não morre disso, daquilo, vai morrer de acidente de trânsito. Quem que lhe garante que você não vai morrer amanhã ou hoje mesmo? Quem lhe garante que não vai ser daqui a 10 anos? É só retardar o mais cedo, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, se você não acredita na vida eterna, procure viver bem, pelo menos para dar exemplo para os outros viverem bem também nessa vida. Mas se você acredita na vida eterna, aí você vai dar valor nesta vida para direcioná-la para além dela. Viver uma vida transcendente, Onde o nosso corpo vai viver uma vida, como a gente diz, imanente, ou seja, finita, onde a morte de fato vai encontrá-lo. Mas a sua alma, ela é infinita e a morte corporal não vai encontrá-la. Ela vai se encontrar com a vida verdadeira, a vida eterna. O que é que nós estamos nesta luta, nesta vida, de viver de fé, e para que de fato o nosso corpo mortal, que vai registrando doença, que vai registrando tantas situações negativas, inclusive pelo nosso mau uso dele, principalmente através do pecado, porque a gente experimenta também as nossas más opções no nosso corpo, e esse corpo é marcado também pelas nossas escolhas, Tanto a nível de saúde física, como também a nível de saúde espiritual, E nós possamos contemplar hoje
essa grande maravilha da glorificação de Nossa Senhora, e também a gente se preocupar para que a gente possa participar já nesta vida daquilo que foi a vida de Jesus, como Nossa Senhora participou, para um dia a gente participar também da plenitude eterna. Concluo aqui dizendo isto: para quem ama, aliás, para quem não ama, o final é a morte, ponto. Para quem ama, a morte não é um ponto final, é uma reticência, cuja exclamação vai ser lá no céu, a vitória, né? Jesus venceu a morte, nós venceremos com Ele. Se participamos da morte de Cristo, participaremos também da sua glória. Se participamos dos sofrimentos de Jesus, participamos também da sua vitória, porque nós somos o corpo daquele cuja cabeça constrói toda, né, a realidade da pessoa de Cristo, que foi gerada no ventre de Maria. Por isso, com toda certeza, aquela que gerou a cabeça, gerou também os seus membros. Por isso ela é chamada também Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós, confiados lá no pé da cruz onde ela estava de pé, participando dos sofrimentos de Jesus. A Nossa Senhora não foi mártir? Foi sim. Simeão, uma espada te transpassará o teu coração. Quem é mãe aqui sabe muito bem, principalmente quem é mãe de filho único, né? O sofrimento e a dor de perder um filho. E esse foi o sofrimento atroz, foi um verdadeiro martírio, mas ela não arredou lá da cruz. Por isso, com todo merecimento, o Senhor fez participar da sua glória, né? Então, Maria gerou alguém, não gerou algo, ela não gerou só a cabeça, ela gerou também o corpo, como também não gerou só o corpo, gerou a cabeça, né? Por isso hoje nós contemplamos também na Imaculada, glorificada, a realidade de cada um de nós que foi gerada também através de Maria, para a vida gloriosa, e aí a gente participar da vida de Jesus, né? E com certeza a nossa vida brotará no céu. Ah, Frei, mas esse céu, eu tenho esperança, e é isso que nos anima. Mas esse céu, a gente já pode trazer um pouquinho para a terra. Santa Elizabeth da Trindade, encontrei o céu nesta terra, porque o céu é Deus, e Deus está dentro de mim, né? Encontre Jesus, encontre Deus na sua vida, e o céu já começa a se realizar. No futuro é só a planificação daquilo que já é uma realidade aqui nessa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.